Olá pessoal, estamos de volta, professor Djalma Cremonese, e essa aula trata das ideias principais de Michel Foucault, a hermenêutica do sujeito, que trata especificamente do cuidado de si, já prestes a partir desta vida. No ano de 1982, Foucault ele dá as últimas aulas e tenta resgatar as principais ideias da cultura clássica, da filosofia, e as nossas aulas aqui têm esse objetivo, trazer quais são essas ideias que são tratadas nesta obra, nesse curso que já no final da vida Foucault passa aos seus alunos. Estamos falando que tem muitos autores contemporâneos da filosofia que fazem esse resgate da filosofia clássica exatamente pela exuberância, pela maravilha das ideias dos antigos. Falamos na aula passada que dos estoicos, uma ideia muito importante que Foucault resgata é a ideia daquilo que depende de mim eu posso mudar. Aquilo que independe de mim está fora do meu alcance. O cuidado de si, diz Foucault, constitui também um sujeito forte. Trata-se, pois, exercícios apropriados como aplicação à sistemática de regras de ouro da filosofia estoica. Distinguir o que depende de mim e o que não depende é o básico. E pelas meditações regulares sobre a natureza das coisas, de assegurar uma posse de si, um completo domínio de si, uma fruição total de si. Isso significa não tirar todas as alegrias de seu próprio fundo, não fazer sua felicidade depender jamais de outra coisa que de si mesmo. Estar em si mesmo como que em um porto seguro, uma fortaleza irredutível. Olha que ideia maravilhosa. Muitas vezes nós buscamos a realização, buscamos a felicidade nas pessoas, nas viagens, nos bens materiais, no poder, na conquista. E muitas vezes o caminho é inverso. O caminho é olhar para dentro de nós, porque nós nos bastamos a nós mesmos. Olhar para o nosso significado da nossa própria existência. Viu que ideia maravilhosa? E muitas vezes nós fazemos o caminho contrário. Outra ideia que Foucault resgata dos gregos clássicos da filosofia é a ideia de sofrosine, a ideia da moderação, do meio termo. Sempre lembrando que no templo de Delfos tinha uma frase escrita que o Sócrates utilizou para a sua filosofia, que era o conhece-te a ti mesmo. Mas logo abaixo tinha outra frase também que era muito interpretada e usada. Dizia nada em demasia. Significa, se for rezar, também não reze muito. Se for fazer oferta aos deuses, não faça muitas ofertas, porque até os deuses às vezes se chateiam. Então, esse conceito de mediania, de utilizar e poder medir as coisas, Foucault resgata essa ideia e diz, é uma moderação, significa temperança, capacidade de medir, dominar, dar uma regulação para a relação entre nós e o mundo. O sábio transforma o conhecimento no mais potente dos afetos, unindo mente, corpo e trazendo uma medida justa e plena. Mas que lindo, né? Que lindo essa ideia. Também diz ele que é necessário refletir e fazer sempre um exame de consciência. Então Foucault está muito preocupado também com essa dinâmica do cuidado do corpo e também do cuidado da alma, esse resgate, essa volta que Foucault faz no final da sua existência para uma filosofia muito próxima de si, muito quase que pessoal. Diz ele, o que há de mais belo do que esse hábito de adquirir sobre todo o seu dia? Ele está falando da meditação, está falando do exame de consciência. Que sono este que sucede a essa revista dos próprios atos? Quer dizer, quando nós deitamos na cama, estamos revivendo, recordando, ruminando os atos e os fatos do dia, como você viveu.
quanto é calmo, o quanto é tranquilos, né, do latim, quanto é profundo, altos, e livre, liber, quando a alma recebeu sua porção de elogio ou talvez de reprovação. Essa alma que está inserida no teu corpo, ela merece também ser lisonjeada, ser louvada. Eu sempre brinco comigo mesmo disso. Eu digo, o dia que o meu corpo ficar nesta terra, sobre as falências múltiplas dos órgãos, em que for detectado por alguém, por um médico, um familiar, a minha morte corporal, a minha alma vai sentir saudade do corpo que ela habitou. Porque eles viveram de uma plena sintonia durante toda a sua existência, uma proximidade, o corpo gostando da alma e a alma gostando do corpo, de habitar esse corpo, de conviver com esse corpo. Eu penso pelo menos isso. Então Foucault está trabalhando o cuidado de si, o fato de ocupar-se consigo mesmo, de preocupar-se consigo mesmo. Nós já vimos nos outros vídeos que ele faz essa relação entre a epimeleia e autol, que é o cuidado de si, quanto a gnotisseauton, que é o conhecimento de si. Então, o conhecimento de si mais abstrato, mais racional, e o cuidado de si muito mais concreto, muito mais realista. Falamos que nada em demasia, quer dizer, tu que vens consultar, não coloque, estava escrito lá no oráculo de Delfos, tu que vens orar, não coloque questões demais, não coloque senão questões úteis, reduze ao necessário as questões que queres colocar. Então os deuses também não gostam muito de ser exigidos, né? A regra geral do conhece-te a ti mesmo é preciso que ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti, mas também que tenha cuidado de si mesmo. Então, de uma certa forma, ele está falando assim, resgatando essa ideia, e ele fala também de a gente, quando chegar durante a nossa final da nossa existência, de ter um certo orgulho de ter vivido daquela maneira. Diz ele, ao que Sócrates responde, está muito orgulhoso de ter levado esta vida e que se algumas vezes lhe pedissem que levasse outra, de certa forma ele recusaria. Diz ele, estou orgulhoso de ter levado a vida que levei, que mesmo se me propusesse indulto, né, de uma outra vida, não a mudaria. Eis a passagem e eis o que diz Sócrates, citado por Foucault. Atenienses, eu vos sou reconhecido e vos amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vós. E quando eu tiver alento e puder fazê-lo, estejais seguros de que jamais deixarei de filosofar, de vos também exortar e questionar, de ministrar ensinamentos àquele dentre vós que eu encontrar. Então está aqui essa dinâmica interpelativa do Sócrates de interpelar, de questionar, de uma certa forma até incomodar as pessoas para que elas se abandonasse de uma certa forma esse senso comum, esse lugar cômodo de não pensar, de viver, como se fosse aquela, até Sócrates diz que ele é comparado àquela mosca incomodativa, Platão diz, né, que pica nos animais, nós chamamos aqui no interior de uma mosca chamada mutuca, que ela pica nos animais, fazendo que os animais fujam para os capões de matos para se proteger dessa mosca que pica. E o Sócrates também é comparado a essa mosca incomodativa que muitas vezes desinstala e faz com que as pessoas comecem a pensar de maneira diferente. Diz ele também, procurais com aquilo que é essencial. Ocupai-vos com tantas coisas, com vossa fortuna, com a vossa reputação, não vos ocupais com vós mesmos. E continua, e se algum de vós contestar, afirmando que tens cuidados com sua alma, com a verdade, com a razão, não me irei embora imediatamente, deixando-o
Vou interrogá-lo, examiná-lo e discutir a fundo. Vamos ver. E se algum de vós contestar, afirmando que tem cuidados com sua alma, quer dizer, estou contestando com a alma, não me irei embora, porque Sócrates queria exatamente esse cuidado, esse interrogar-se e o cuidado com a alma. Vou perguntar, vou te examinar e vou discutir a fundo enquanto você não começar a pensar em si mesmo. Que maravilha de ideia. Sócrates completa. É sempre assim essencial e fundamentalmente aquele que interpelava os jovens na rua e lhes dizia: é preciso que cuideis de vós mesmos. É preciso que cuideis de vós mesmos. Alcibíades, que é citado por Platão e até também Gregório de Nissa, diz assim: ocupar-se consigo mesmo, preocupar-se consigo e cuidar de si tem, afinal, um sentido no qual é preciso insistir. Epimelestai não designa meramente uma atitude do espírito, certa forma de atenção, uma maneira de não esquecer tal ou tal coisa. Alcibíades também, que entra nos discursos do Platão, Alcibíades que também é um discípulo e um amigo do Sócrates, e Alcibíades até foi salvo numa guerra por Sócrates, de uma emboscada, e embora Sócrates não tivesse uma aparência bonita, o Alcibíades ele tem grande admiração por suas ideias, então quase que um apaixonamento do discípulo Alcibíades com o mestre Sócrates. Finalmente, quanto nebulosa, quarto conjunto de expressões, as que se designam certo tipo de relação permanente consigo mesmo, quer se trate de relações de domínio e soberania sobre si mesmo, ser mestre de si mesmo. Veja bem, quantas vezes nós procuramos alguém de fora, um guru, um orientador, para orientar, para ditar as nossas vidas. Muitas vezes o grande orientador, o grande coach, o grande treinador não são os outros, somos nós mesmos os grandes treinadores. Então é necessário ser dono de si mesmo, ter autonomia e também das nossas sensações, sentir prazer consigo, alegrar-se consigo, ser feliz em presença de si, satisfazer-se consigo mesmo. Então, achar mecanismo, procurar o que realmente nos alegra, o que realmente nos satisfaz, o que realmente nos ajuda a ter uma vida mais digna, uma vida mais alegre e uma vida mais feliz. A resposta não está no outro, a resposta está dentro de nós mesmos. É preciso então pensar em vós mesmos antes de todas as coisas. É preciso, pois, pensar em nós mesmos, já dizia Platão nas obras completas, esses diálogos. Também ele herda dos epicuristas, dizendo que nunca é tarde para começar a filosofar. Nem muitas vezes a gente é muito jovem, dizer, eu sou muito jovem para a filosofia. Ou tem gente que diz, eu sou muito velho para começar a ler a filosofia. Não. É a mesma coisa que dizer assim, eu sou muito jovem para ser feliz. Ou eu sou muito velho para ser feliz. Porque só quem filosofa, quem lê, quem estuda a filosofia é feliz. Quanto mais leitura de filosofia, mais felicidade. E tem gente que se orgulha que na vida não leu um livro. Exatamente, né? Quem não lê, infelizmente, tem o pensamento de manada, tem o pensamento da Maria ou do João que vai com as outras ou os outros. Só quem lê, só quem pensa, só quem reflete, só quem estuda, só quem verticaliza, porque são os livros que a gente busca os ensinamentos. Então, ler dia e noite, quem lê é um diferencial. A gente é aquilo que a gente estuda, a gente é aquilo que a gente lê. Então, nunca é cedo e nunca é tarde para a gente ser feliz. Nunca é cedo, nunca é tarde para a gente ler e aprender a filosofia. Busque então em Epicteto
também que, diferentemente de Sêneca, é um professor por profissão, e ele abriu uma escola que se denominava precisamente escola, onde há alunos, entre os quais seguramente jovens e um grande número, sem dúvidas, que vão lá para formar-se. Então, quando eu falo na universidade, nas minhas aulas, o objetivo das nossas aulas não é apenas passar informação, mas está, no fundo, imbricado. O meu objetivo com as nossas aulas é a formação humana, de formar um sujeito histórico, um sujeito crítico, frente à realidade, frente à sociedade, frente à política, frente à religião. Nós não temos outros argumentos a não ser a filosofia, a sociologia, para buscar teorização, para enfrentar as ideologias e enfrentar muitas vezes até aquilo que aliena o indivíduo, que traz propagandas, que discursos prontos, saber o porquê o pastor, o padre está falando daquela maneira, questionar as razões. Só quem tem a filosofia não se deixa iludir por outras pessoas, nem pelo político, nem pelo professor, muito menos por outras pessoas. Começa a pensar por si só. Então ele está falando dos cínicos, ele está falando dos epicuristas. Muitos deles, os cínicos, eram consagrados a esse problema, aos problemas de ascese. Ascese é uma palavra que significa esforço, disciplina, que os cínicos já utilizavam, que muitas vezes a religião do cristianismo trouxe essa ideia que nós temos que, uma certa maneira até exacerbada, exagerada, de que nós temos que sofrer, nós temos que ter disciplina para que a gente possa crescer. Não acredito que tenha que ser a partir do sofrimento, mas que tem que ser um retiro de si mesmo, de uma reflexão que ele chama de anacoresis, né? Um esforço para que a gente possa se encontrar com nós mesmos. Então, ocupar-se com a própria alma no final da vida, não mais, então, apenas no final da vida, mas por que não dizer também no começo? A própria busca da felicidade através de si, através da instrução, saber para viver bem. Olha, aqui eu termino a aula dizendo, nós temos que buscar o conhecimento, buscar os livros, buscar os resumos, assistir aulas, assistir vídeos, fazer resumos. Só assim nós teremos uma formação e teremos valores para passar para os nossos alunos, valores para ensinar outras pessoas na difícil arte de viver a vida com cuidado, com respeito, com altruísmo, em relação a si mesmo, em relação ao outro. Ser autônomos, não se deixar conduzir por outros. Tem gente que se deixa conduzir pelas drogas, tem gente que se deixa conduzir pelos vícios do álcool, tem gente que deixa se conduzir pelos vícios das conquistas amorosas, tem gente que se deixa iludir pelo vício do trabalho, trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não dá tempo para si, não dá tempo de respirar, não dá tempo para a sua família, para os amigos. Então, nós temos que nos tornar, como diz aqui, tornamos-nos o que nunca fomos. Este, penso eu, diz Foucault, um dos mais fundamentais elementos, temas desta prática de si. Nos tornar aquilo que nós nunca fomos. Nos tornar melhores, a partir da construção de valores de uma vida mais ética. Um abraço e até a semana que vem.